Ó, a gente vai estar trabalhando aqui com educação infantil, cotidiano e políticas, né? Uma jornada de valorização da infância como direito, como produção cultural, como espaço e interações. Então, a obra é da Patrícia Corsino, né? A gente fica aqui pelejando para colocar esses celulares. Então, quando a gente olha aqui, ela traz um estudo lá do processo de institucionalização da infância. Ela vai começar lá na vigilância, reconhecimento social. Como assim na vigilância, né? Como que surge essa educação infantil? No século XIX, é claro que as crianças, filhas das famílias mais abastadas, o que é abastada, Rotina? É rica. Abastada é gente rica. Basta, ó, de reais, sei lá, a moeda que for. Né? Então, as famílias mais abastadas, as famílias nobres da Europa, a criança pequena, ela sempre foi à escola, ou então ela teve preceptores. O que é o preceptor? É aquela pessoa que ia na casa dela educar, ensinar línguas, ensinar piano, essas coisas assim, né? Que fazia uma pessoa fina e polida. No século XIX, quando começam a surgir os primeiros jardins da infância, o foco é no higienismo, no saneamento, porque era uma época que se morria muitas crianças no parto, que ainda não tinha esse sistema de vacinação. Então o menino morria mesmo, né? Os pais não tinham nem muita expectativa, assim, com uma gravidez, com uma criança pequena, porque eles morriam muito. Então, tinham também, para ter esse foco higienista, de saneamento, práticas de tutela voltada à regulação social das famílias. Então, assim, as crianças que iam na escola tinha toda até uma certa vigilância, justamente isso, para que não morressem, não transmitissem doenças e tal. Quando a gente chega aqui já na década de 70 do século XX, vai ter aquela hegemonia da educação compensatória. A gente já falou um pouco disso, né? Se a criança não tem em casa, eu ofereço, eu, enquanto escola, ofereço, né? Porque são os coitados, né? Na visão de quem formulava as políticas. Então, se visava sanar as carências que os meninos tinham na casa deles: carência de comida, carência de educação, carência de roupa, carência de saúde. Estava recordando aqui até com os meus irmãos, né? No dia que foram na nossa escola, né, na década de 70. Não, viu, gente? Como é que fala? Somos mais jovens que isso, né? Uns 80 e poucos, 80 e quase 90. Ali, né? Quando a gente estava no L Palermo. E teve um dia que baixaram lá com revólver e vacinou todo mundo contra o sarampo. Como assim, Rutineia? Não perguntou pro meu pai, não perguntou pra minha mãe. Foi mandando revolvinho de sarampo, foi isso. Não lembro, não sei se mãe foi na escola reclamar, não sei. Se foi reclamar pra autoridade, não sei. Porque quando eu era criança nem tinha isso. Mãe achar ruim da gente tomar vacina. Achou até bom porque não tinha que levar. Então isso é uma educação compensatória. Ó, se a mãe não leva, para não ter uma calamidade, o governo vai aplicar. Então, era uma carência. Não sei se era rotina isso, ficar aplicando revólver nos outros. Quando a gente tem, né? Como é que fala? E essas carências culturais, claro, ninguém foi lá no coleginho vacinar os meninos, foi na escola do pobre. Né? Então, sempre com as camadas populares. E quem que incentivava isso? As agências internacionais, o Banco Mundial, quem financiava e ainda financia questões de educação no Brasil. A Constituição de 88 foi desse jeito, Lilian. Eu achei que era só aqui. Não, hoje a creche manda bilhete certinho. Papai, mamãe, amanhã vai vacinar na escola, o senhor permite, manda carteirinha. Bem, chegou aquele negócio lá, aquela geladeira, aquela caixinha de isopor cheia de vacina.
o revolvinho, nem sei que jeito que esterilizava aquilo, mas sarampo não tive, né? Então, a Constituição de 88, ela traz a educação infantil aqui como um marco, porque ela se torna um direito da criança. Eu falo muito para vocês isso, né? Quando essa educação infantil se torna um direito da criança, o quanto a criança ganha, o quanto muitos de vocês aí veem hoje uma educação infantil, seja na creche, na pré-escola, bem estruturada. Então, bem, você não tira da mente esse roupão branco também não. Eu lembro daquilo doendo, mas foi uma dor que valeu, né? E essa questão da Constituição de 88 é o diferencial na vida da criança pequena até hoje. Porque antes, a educação infantil, principalmente creche, era assistência social. Ruth, mas tem problema ser da assistência? Gente, não tem problema ser da assistência. É uma área muito organizada, igual a educação, porém, a assistência era para que até hoje, está na lei de assistência, ela não é para todos, é para quem dela precisar. Né? Então não tem investimentos em assistência como tem investimentos em educação. Certo? Então, quando a creche sai da assistência social e vai para a educação, é um ganho muito grande. Quem foi aluno da creche na década de 80 e quem é professor da creche, vê filho na creche hoje, sabe que é uma outra vibe. E o que se fala aqui dessa criança na contemporaneidade? Que agora a infância ela é reconhecida como uma categoria social e geracional distinta. Deixa eu ver, o que é isso aqui? Tô sentindo cheiro. Gente, tem menina aqui, desculpa. Tô sentindo cheiro de perfume, parei a aula aqui, eu tenho que olhar. Que perfume que é esse? Não é nada. É sim. Nada. Desculpa, parênteses, voltei. É esse daqui, ó, vó. Mas não é seu, bem, isso aqui. Tá bom. Achei um Malbec perdido aqui sendo desperdiçado. E isso aqui vai pro YouTube, né? Porque eu não sei arrumar o vídeo. Então tá bom, na contemporaneidade, voltei. Desculpa, pessoal, mas eu não posso sentir um cheiro de Malbec aqui e ficar quieta. A infância é reconhecida como uma categoria social e geracional distinta. Estatuto da Criança e Adolescente fala isso, reconhece o que é diferente na criança, ela é pessoa em desenvolvimento. Ó, e para ela ser pessoa em desenvolvimento, lá no cantinho, creches e pré-escolas são espaços de socialização, de trocas e constituição de identidades. Então não é somente um lugar para criança se abrigar e receber comida. É um lugar assim que tem todo um processo científico por trás. Existem diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Deixa eu tomar um fôlego, né? Cheirão de perfume aqui. Conquistas legais dessa educação infantil. Primeiro, a consolidação da primeira etapa da educação básica. A educação infantil é de 0 a 5. Em 88, era de 0 a 6. Na LDB também. Ensino fundamental de 9 anos, adequa. Como é assim? Daqui os 4 marcos, né? Primeiro, Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 96. Ela vai instituir formalmente a educação infantil como parte integrante da educação básica, exigindo uma formação específica para docentes e uma intencionalidade pedagógica, igual eu falei. Não é só um monte de menino abrigado. Eu lembro que os educadores podiam ser qualquer tipo de pessoa, não precisava ter formação. Porque era só para brincar com o menino mesmo, eu não sei.
Né? Minha mãe nem gostava que a gente fosse na creche quando era pequeno. Porque eles não viam assim um propósito. Era até um alvo de preconceito levar o filho na creche. Depois vem aqui a Lei 11.274 de 2006, que é a lei do ensino fundamental de 9 anos, onde falo que muita coisa mudou. Não foi só na educação infantil, não. A própria ampliação do fundamental. E a gente já estava começando a ver o impacto positivo dessa mudança quando veio a pandemia. Se não tivesse vindo a pandemia, a gente já estava com índices bem melhores. Então, a Lei 11.274 de 2006, ela amplia o ensino fundamental para 9 anos. Ou seja, ela vai incluir as crianças de 6 anos no ensino fundamental e gerando o desafio de adequar currículos à faixa etária sem antecipar a escolarização. O que é isso, Ruth, de adequar o currículo? Olha, se eu tenho a criança de 6 anos no ensino fundamental, a meta de trabalho realmente é alfabetizar. Porém, essa criança só tem 6 anos, então algumas estratégias eu vou trazer da educação infantil. Mas o que é antecipar a escolarização? É tratar o menino de primeiro ano como era o menino da primeira série, que seria o segundo. Então, vou trazer o contexto de alfabetização, sim. O menino de primeiro ano está no ciclo de alfabetização, mas eu vou respeitar, enquanto professor, o desenvolvimento daquela criança. Eu tenho que dar a massinha, sim. Eu tenho que dar a tinta, sim. Eu preciso dar o brinquedo também, porque ele só tem 6 anos. Ruth ainda alfabetiza. A inclusão do Fundeb. Ou seja, quando era Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, não tinha alcance nem para a educação infantil, nem para o ensino médio. O Fundeb, ele é para a educação básica. Ele é considerado uma vitória política no financiamento de creches de 0 a 3 anos. E da pré-escola também. Aqui em Franca a gente não viu tanto esse impacto de pré-escola, porque já tinha uma tradição muito boa de pré-escola em Franca, tinha uma rede já consolidada. Mas reparem para vocês verem o boom de creches depois de 2007. Né? Então, ali até mais ou menos 2017 ainda tinha muitos processos por falta de creche, mas ali nos últimos anos tem atendido a maior parte da população. Né? Então, permite ainda aqui, a expansão do atendimento público e gratuito. E os parâmetros de qualidade? Lembra que eu falei da qualidade? A qualidade é a gente obedecer as diretrizes, é obedecer aquilo que está no Plano Nacional de Educação, na LDB, é fazer chegar no menino a política pública, saber efetivar aquilo que a gente recebe como política pública para ser efetivado. Então, documentos do MEC vão estabelecer diretrizes, né? Tem parâmetros para a educação infantil, uma série de diretrizes, para que a expansão não comprometa o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança. O que é isso? O que eu falei? Teve um dia que eu falei assim, né? Olha, já deu acesso, a pessoa entrou na escola, ou seja, a pessoa entrou na educação infantil. Só que agora não é só acesso, é a qualidade, é o sucesso, é o bem-estar dentro ali daquela proposta. E quando vem assim uma outra questão, tá? Eu atendi o direito, foi construída essas escolas aí com o Fundeb, e a proposta da educação infantil, se a gente for lá no referencial curricular nacional para a educação infantil de 2000, gente, o trem é velho mesmo, 1998, ele vai falar o seguinte, que a proposta da educação infantil é educar e cuidar da criança. E a proposta até do ensino médio, só que o cuidado que eu tenho com o ensino médio não é o cuidado de trocar fraldas.
né? É um outro tipo de cuidado com o público já com mais autonomia. Então, quando se fala de educar e cuidar, é uma busca de superar a dicotomia. O que é a dicotomia? Aquele embate, né? Aquela questão assim de quase que um antagonismo entre assistencialismo e escolarização. Primeiro, a escola, isso é das diretrizes curriculares nacionais, ela tem uma função social e política. Né? Então, qual que é a função social? Vem desse atendimento ao direito à educação. Então, o atendimento não deve ser apenas um suporte para o trabalho materno. Então, se fala que a creche não é mais direito da mãe, é direito da criança. Tem que ser um espaço de proteção e garantia de participação social da criança. Onde será essa participação social? Na própria creche e, às vezes, em equipamentos da comunidade. Que equipamentos da comunidade são esses, Rutineia? Às vezes vai apresentar num salão que tem próximo à escola, às vezes vai fazer uma atividade numa praça que tem por perto, num teatro. Segunda questão, prática pedagógica versus modelo escolar. Então, sempre tem um questionamento do modelo tradicional de conteúdos segmentados em favor de um trabalho focado na expressão, linguagem e ludicidade. Então, educação infantil, ela pode acontecer dentro da escola, mas ela não é escolarizante no sentido de oferecer às crianças atividades que seriam para crianças maiores. Então, hoje, por exemplo, no município de Franca, maior parte das salas de educação infantil são dentro da escola, salas de pré-escola. São dentro de escolas, são EMEBs, né? Outras cidades têm modelos de EMEFs e Centros de Educação Infantil. Franca, não. Tá bom, eu vou mandar o menino ficar copiando da lousa o dia todo, o menino tem que ficar quieto no dia de Saresp, né? Assim, a gente tem que ter as estratégias para que o barulho da criança pequena não tenha impacto na realização de provas, mas tem que ser respeitada essa individualidade, essa etapa da criança pequena. Aí fala aqui também desse binômio, né, indissociável, não é educar e cuidar? Então, o cuidado lá na creche, higiene, alimentação, afeto, ele é pedagógico na creche, né? Eu brinco assim, eu tenho um primo de 35 anos, só que ele é mais novo que eu, né? E eu lembro que a gente buscava ele, às vezes, na creche do Verzola, como crianças maiores que buscam a criança pequena. E eu lembro o primeiro dia do Eric na creche, que ele aprendeu a segurar o copo, né? Porque em casa eu segurava para ele, né? Então, o que eu entendi naquela época ali, né? É isso que ensina na creche. Segurar o copo, segurar o prato. Ou seja, hoje já com o olhar de profissional, né? É autonomia. Né? Então, essas são habilidades, essas são competências ensinadas ali no básico. Então, isso para a educação infantil é o pedagógico, é como alfabetizar lá no primeiro e segundo ano. Enquanto a educação ela vai respeitar o ritmo biológico e emocional de cada sujeito ali de cada criança. Então, qual que é o perfil dos sistemas municipais, né? Porque se a gente for lembrar lá dos regimes de colaboração, os sistemas municipais são responsáveis pela educação infantil. Então, foi feita, né, a transição da assistência social para a Secretaria de Educação, exigindo reestruturação de espaços e formação profissional contínua, até a inserção do próprio profissional de nível superior para o trabalho com as crianças pequenas, que não era exigido, né, uma certa formação, às vezes para o profissional de apoio, né? Eu lembro de muita cozinheira sair magoada, eu tenho que ter curso para fazer comida para esses meninos, eu tenho que ter curso para limpar o bumbum deles. Tem que ter estudo, porque o trabalho com a criança ele é muito sério.
né? Então seria desmerecer a criança se não precisasse desse estudo.